Salve rapaziada, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e a gente vai começar a aula de hoje, é a aula 2 da frente 1C. Nessa aula a gente vai falar sobre operações de matrizes. Então a primeira operação que a gente vai comentar aqui é a soma de matrizes. Então, dadas duas matrizes A e B de mesma ordem, dizemos que a soma de A mais B é uma outra matriz C quando você faz todos os elementos de C sendo a soma dos elementos respectivos de A e B. Primeira observação que eu tenho que fazer é que para a soma poder ser efetuada é que elas têm que ter a mesma ordem. Você não consegue somar matrizes de tamanhos diferentes. E aqui a gente traz um exemplo. Então, duas matrizes 3x3, né? Uma matriz A e uma matriz B, eu quero que você faça A mais B. Então, elemento a elemento, a gente vai somando o primeiro elemento da primeira matriz com o primeiro da segunda, e assim vai. O segundo elemento da primeira matriz com o da segunda, e não tem muita complicação, basta você ser organizado aí. Então, para fazer A mais B, você vai fazer então o 3 mais o 1, gera o 4. O menos 2 com o 2, dá 0. O 0 mais o 3, dá 3. E assim você vai seguindo todas as continhas. E o resultado, então, dessa soma de A mais B, então, é essa matriz 3x3 aqui, 4, 0, 3, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 1 e menos 3. A diferença entre matrizes não é muito diferente da soma. O que vai mudar agora é que você tem apenas que fazer a diferença entre os elementos. Então, continua tendo aquela restrição que as duas matrizes têm que ter a mesma ordem, têm o mesmo tamanho. E agora, como exemplo, a gente vai pegar as mesmas duas matrizes, mas fazer a diferença A menos B. Então, o que você tem que tomar muito cuidado agora é com esse sinal negativo aqui na frente da segunda matriz, que ele, claro, vai mudar o sinal de todos os elementos que estão dentro da matriz, né? Então, você vai, por exemplo, fazer o primeiro elemento da primeira matriz menos o primeiro elemento da segunda matriz, 1. Então, 3 menos 1, dá o 2 aqui de baixo. Menos 2, menos o 2 da segunda matriz, menos 2, menos 4. 0 menos o 3, menos 3. Agora, cuidado com a segunda linha, aí, o primeiro elemento da segunda linha, que você tem 1, e aí você tem menos o menos 2. Então, aqui já vai virar um menos com menos, vai virar um mais, né? Então, vai ficar 1 mais 2 e gera aquele 3 da segunda linha. E assim segue. Você tem menos 2, menos o 3, menos 5, menos 1, menos o menos 1, ou seja, mais 1, dá 0. 0 menos 2, menos 2. 1 menos menos 2 dá mais 2, ou seja, vai dar o 3. E menos 3 menos 0, menos 3. Quando a gente fala de multiplicação de matriz, a gente tem que tomar cuidado porque existem duas multiplicações possíveis. A multiplicação entre duas matrizes ou simplesmente a multiplicação da matriz por um escalar, por um número. E essa é bem mais simples, né? Então, dada uma matriz A qualquer e um número real K, então a gente vai dizer que a multiplicação C desse K vezes o A é quando você multiplica todos os elementos de A por esse K, por esse número real. Então, peço como exemplo aí para você multiplicar aquela matriz A pelo K menos 3. Muito simples, né? Então, na verdade, você vai multiplicar todos os elementos dessa matriz A por menos 3. Então, vai ficar menos 3 vezes 3 vai dar o menos 9, menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6, menos 3 vezes 0 vai dar 0, menos 3 vezes 1, menos 3, menos 3 vezes menos 2, mais 6, menos 3 vezes menos 1, mais 3, 3 vezes 0, 0, menos 3 vezes 1, menos 3, e menos 3 vezes menos 3, mais 9. Simples, né? Então aqui eu vou deixar um exercício bem rápido, que você pode pausar o vídeo aí para tentar fazer antes que eu dê a resposta. Dê as duas matrizes A e eu estou pedindo para que você resolva aí o 3A menos 2B. Vamos lá? Vamos tentar? Então vamos operar 3A menos 2B. Então aí as matrizes A e B. Bom, 3A, basta pegar os elementos aqui da matriz A e multiplicar por 3. Então está aqui embaixo a matriz 3A. 3 menos 6 menos 9. 6 menos 3, 0. Menos 3, 0 e 9. E a matriz B eu vou multiplicar por 2. Então está aí a matriz 2B, que é 2, 0, menos 4. 4 menos 2 e 6. Menos 2, 6 e 2. E agora o que a gente tem que fazer é a subtração dessas duas matrizes resultantes. Sempre tomando cuidado com esse sinal negativo aqui na frente, né? Como por exemplo aqui,
Já na primeira linha, lá no terceiro elemento, eu tenho menos 9 menos o menos 4. Então, fica menos 9 mais 4, ou seja, menos 5. Então, você tomando cuidado com esse sinal negativo aí, não é tão difícil, né? As contas são elementares. Então, é só ter mais cautela mesmo na hora de fazer a conta. Então, o resultado aí é a matriz 1 menos 6 menos 5, 2 menos 1 menos 6, menos 1 menos 6 e 7. Agora, a multiplicação entre duas matrizes já não é tão intuitiva como as outras operações, como a soma, a subtração, né, e a multiplicação por escalar. Não é elemento a elemento multiplicando. Aqui, primeira coisa que a gente tem que atentar é que a gente tem uma condição de existência para essa multiplicação, e essa condição é que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E aqui a definição parece até um pouco complexa na hora de escrever, né? Que cada elemento dessa matriz resultante, elemento C, é obtido pela soma dos produtos elementos da iésima linha com a jésima coluna. Mas é mais fácil você ver isso no exemplo e ir acompanhando aí com muita atenção. Então, por exemplo, eu peguei duas matrizes pequenas, para a gente não se prolongar muito nas contas, e vamos determinar A vezes B, sendo a matriz A 1, menos 2, 3 e 2, e a matriz B 2, 3, menos 2 e 1. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é as duas matrizes são de ordem 2 por 2, e o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, no caso 2 e 2. Então, é possível operar essa multiplicação e, mais ainda, a gente sabe que a matriz resultante, a gente sabe o tamanho que ela vai ter. Vai ser justamente a ordem que sobrou aqui, o número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz. Essa vai ser a ordem da matriz resultante. Então, sabendo o tamanho da matriz resultante, a gente pode montar ela genericamente, né, com os elementos Czinho, e cada um desses elementos me dá uma dica de como é que eu resolvo, como é que eu descubro esse elemento. Então, por exemplo, para eu descobrir o C11, eu vou ter que fazer a multiplicação, a soma das multiplicações dos elementos da primeira linha com o da primeira coluna. Primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Dessa maneira. Ou seja, os primeiros elementos, 1 vezes 2, e eu somo com a multiplicação dos segundos elementos. Menos 2 e menos 2. Para eu descobrir, então, o C12, o próprio elemento me dá a dica, multiplicação da primeira linha com a segunda coluna. Primeira linha da primeira matriz, segunda coluna da segunda matriz. Então, você tem o 1 vezes 3, mais o menos 2 vezes 1. O elemento C21, a dica está aqui no índice, segunda linha multiplicado com a primeira coluna, segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Então, vai ficar 3 vezes o 2, mais 2 vezes o menos 2. E, por fim, o último elemento, C22, que é a multiplicação aí dos elementos da segunda linha com os da segunda coluna. Temos, então, o 3 vezes o 3, mais o 2 vezes 1. Agora é só você operar essas continhas. Muito cuidado! Apesar de você ter descoberto aqui os elementos, não adianta nada se você posicionar eles de forma errada lá na matriz. Então, muito cuidado agora para você colocar eles na posição correta. Então, tendo os elementos, temos a matriz aí menos 2, 1, 2 e 11. Portanto, a matriz resultante de A vezes B é menos 2, 1, 2 e 11. A gente fez a multiplicação de A vezes B. E eu estou pedindo agora para que você faça o contrário, o B vezes A. Então, a primeira coisa que eu já quero anotar é, dá para fazer essa matriz? Sim, dá. Porque a ordem da matriz aqui, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, dá para fazer essa operação. Então, eu vou deixar aqui mais um momentinho para que você pause o vídeo e realize essa operação por conta própria. E aí, você conseguiu? Será que o resultado que você encontrou foi esse? A matriz B vezes A é a matriz 11, 2, 1 e 6. A pergunta que eu quero fazer agora é, comparando A vezes B e B vezes A, o que a gente pode concluir? Então, uma observação que a gente pode fazer aí,
com a operação de multiplicação entre matrizes é que ela não é comutativa, ou seja, A vezes B não necessariamente é igual a B vezes A. Pode acontecer, mas são pouquíssimos casos, então a maioria das vezes não vai acontecer isso. Outro exemplo aí para a gente exercitar. Então, a matriz A 2 por 2, né? 1, 2, 3, menos 1. E a matriz B, que é uma matriz 2 por 3, menos 2, menos 1, 1, 3, 2 e 0. Então, a gente vai determinar AB e BA. A matriz AB, como a matriz AB vai ter... A matriz AB vai ser de ordem 2, 3. Lembrando, como o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda, é possível fazer essa operação, e mais o resultante vai ser o número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz. No caso, 2 por 3, como a gente colocou aqui embaixo. Então, faz a matriz genérica e começa calculando elemento a elemento. E aqui até a operação é pequena. Então, por exemplo, para fazer o C 1, dá até para fazer de cabeça, porque você vai fazer o primeiro elemento 1 vezes o primeiro elemento menos 2, vai dar menos 2, e somar com o segundo elemento da primeira linha com o segundo elemento da segunda coluna. 2 vezes 3, 6. Então, 6 com menos 2, 4. Então, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, 2 vezes o 2 vai dar 4, então 4 com menos 1, 3. 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 0 vai dar 0, portanto, a soma 1. O C21 são os elementos da segunda linha com a primeira coluna, então 3 vezes menos 2, menos 6, e menos 1 com 3 vai dar menos 3, menos 6 com menos 3, menos 9. O 22 é o 3 com menos 1 vai dar menos 3, e o menos 1 com 2 vai dar menos 2, e menos 3 com menos 2, menos 5. E o C23 é o 3 com 1 vai dar 3, e menos 1 com 0 vai dar 0, e 3 com 0 dá 3. E a multiplicação BA. Perceba que o número de colunas da primeira matriz não é igual ao número de linhas da segunda matriz. Portanto, essa multiplicação nem é possível de se fazer. Portanto, a gente diz que a multiplicação B por A não existe. Agora eu vou pegar aí os 3 exercícios que tem na página 15 das situações para resolver. Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele dá duas matrizes, A e B, e ele pede aí para que você resolva A vezes B menos B vezes A. Como são duas matrizes 2 por 2, essas operações serão possíveis, tanto A vezes B como B vezes A. Então, vamos começar fazendo A vezes B. Então, eu já posicionei aqui as duas matrizes para fazer as operações. E aqui, como as duas matrizes são muito pequenas, até dá para a gente pensar aí de cabeça as operações. Mesmo assim, eu organizei aqui embaixo cada uma das continhas de cada elemento, para que você possa ir vendo cada uma delas acontecendo. Portanto, na hora de a gente operar esses elementos, aí a gente obtém a matriz 6, 3, 6, 1. Agora vamos realizar a multiplicação B por A. Então, eu já troquei a posição aí das matrizes, colocando a B na frente, e da mesma maneira a gente vai organizar as continhas aqui embaixo, e você pode ir acompanhando aí, se for o caso, pause o vídeo para que você possa analisar cada continha. O resultado dessa operação fica sendo a matriz 7 menos 4 menos 13, 0. Agora que a gente possui as duas matrizes, basta fazer a operação de subtração entre elas. Lembrando que a operação de subtração você faz a operação elemento a elemento. Então aqui você vai ter o 6 menos o 7 menos 1, o 3 menos o menos 4, então vai dar mais 4. Isso vai dar 7. 6 menos o menos 3, olha ali o menos 3, vai dar 9, então. E 1 menos 0, 1. Portanto, a resposta correta é a letra D. No segundo exercício, ele traz duas matrizes, né? Uma matriz A e uma matriz B, ambas de ordem 3 por 3. E ele define cada elemento da matriz A como sendo A e J, a soma dos índices I e J. E os elementos da matriz B, os elementos B e J, como sendo I menos J. E então, para resolver esse exercício, ele pede uma matriz C, que vai ser 3 por 3, claro, porque é a resultante da operação de multiplicação de A por B. Só que ele não pede a matriz C inteira, ele pede apenas o elemento C21. Aqui muitos alunos vão acabar fazendo o quê? Vão escrever toda a matriz A,
toda a matriz B e realizar toda a operação de multiplicação de A por B. Enquanto que não é necessário fazer isso. Basta a gente parar para pensar um pouquinho como é que a gente pode chegar nesse C21 sem ter que fazer toda a operação de multiplicação. Note que a matriz C é uma matriz 3x3, então a gente consegue escrever ela genericamente com os elementos Czinho. Estamos procurando então pelo elemento C21, o elemento da segunda linha da primeira coluna. Como ele é o resultado de uma operação de multiplicação, a gente sabe que ele foi o resultado da multiplicação de uma linha com uma coluna. E o próprio índice me dá a dica de qual linha e qual coluna. No caso, seria a segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. E é justamente isso que eu ponho nesse gráfico aqui de baixo. Então, você não precisa fazer a operação das duas matrizes, a operação inteira. Basta você fazer essa operação dessa linha. O restante é descartável, é desnecessário. E lembrando, a operação aqui da multiplicação, o que é? É a soma das multiplicações dos elementos correspondentes. Então, no caso, eu tenho a multiplicação do A21 pelo B11, mais a multiplicação de A22 pelo B21, mais a multiplicação de A23 pelo B31. Foi isso que eu coloquei aqui em cima, para que a gente lembre. Agora que a gente já sabe quais elementos que a gente precisa para fazer a continha, basta usar aqui a definição dos elementos para a gente descobrir quais são os números que correspondem a esses elementos. No caso, no A você soma os índices e no B você subtrai o I com o J. Então, o 21 vai ser 3, o B11 você vai fazer o menos 1, vai dar 0, o A22 você vai fazer o 2 mais 2 vai dar 4, o B21 você vai fazer o 2 menos 1 vai dar 1, o A23 você vai fazer o 2 mais 3 vai dar 5, e o B31 você vai fazer o 3 menos 1 vai dar 2. E agora é só realizar todas essas continhas, você vai ver que o C21 é, portanto, 14. E na questão 3, fala aí de uma indústria de sapatos, que ela produz 3 modelos, e então na matriz Q ela diz quantas quantidades de certo material ela precisa para fazer cada modelo. Então, por exemplo, o modelo 1 ela precisa de 2 quantidades de borracha, uma de couro e uma de tecido. Para fazer o modelo 2, uma quantidade de borracha, 2 de couro e 0, nada de tecido. E o modelo 3, 2 de borracha, nada de couro e 2 de tecido. Então, essa é a interpretação da matriz Q. Traz também uma matriz C, onde ele fala o custo de cada uma dessas componentes aí de borracha, couro e tecido. Então, cada quantidade de borracha vai custar R$10 para fazer esse material. Então, o couro já é mais caro, uma quantidade daquela custa R$50 e tecido 30. Esse é um exercício bem clássico quando se trata de multiplicação de matrizes, porque ela dá um significado, dá uma importância diferente para a multiplicação. Não é só operar, você está resolvendo um problema real, né? E então, o que ele quer? Ele quer que você determine uma matriz V, onde vai já dizer para cada modelo qual vai ser o custo de cada modelo, considerando essas quantidades de componentes, de borracha, couro e tecido. Tá? E você pode resolver isso simplesmente com uma multiplicação de Q por C. A gente já vai ver isso, mas o que eu quero entrar em um detalhe antes de começar a fazer a conta é perceber que a primeira matriz Q ela é uma matriz de ordem 3x3 e a segunda é uma matriz de ordem 3x1. Ou seja, note que o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, é possível realizar essa operação de multiplicação. E a matriz resultante vai ser uma matriz com aqueles índices que sobraram, né? Então, 3 da primeira matriz e 1 da segunda matriz. Então, a matriz resultante vai ser justamente essa matriz V 3x1. Então, a gente já sabe o tamanho da matriz resultante e a gente já consegue ter uma noção de como calcular aí os elementos dessa matriz. Perceba também que quando a gente faz essa operação de multiplicação de Q por C, a gente está criando um atalho. E é isso que é importante a gente observar nesse exercício, porque na matriz Q você está relacionando o modelo com o componente. E na segunda matriz você está relacionando componente com o valor. Então, são os mesmos componentes. Então, é como se você fizesse aí uma eliminação dessa informação que você não precisa e vai chegar direto na comparação ali da matriz V de modelo com o valor.
E é muito legal a gente observar isso, porque é como se você estivesse eliminando uma parte da informação que talvez não te interesse mais. Então, para mim, interessa quanto que eu vou gastar para produzir cada modelo. No caso, essa matriz V. Como falei, esse é um exercício de fazer uma multiplicação de duas matrizes, né? A matriz Q pela matriz P. Então, vamos lá. Basta organizar aí a nossa continha, né? Fazendo a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna, a segunda linha pela primeira coluna e a terceira linha pela primeira coluna. E aqui você pode até pausar um pouco o vídeo para você mesmo fazer as operações e você observar que essa matriz V é a matriz coluna com os elementos 100, 110 e 80, cuja resposta está na letra E. Antes de finalizar a aula, só quero trazer algumas considerações finais que o próprio capítulo da apostila também traz. A primeira a gente já fez, né, que a multiplicação nem sempre é comutativa, ou seja, A vezes B normalmente é diferente de B vezes A. Né? Pode acontecer de ser igual, mas é muito mais raro. Existe o elemento neutro da multiplicação, assim como nos números o 1 é um elemento neutro, né? 1 vezes 4 continua sendo 4. Aqui na matriz a gente tem um elemento neutro que é a matriz I, a matriz identidade. É aquela matriz onde todos os elementos são 0, exceto a diagonal principal que é completa de 1s. Então você percebe que se você fizer A vezes I é igual a você fazer I vezes A, que vai dar o próprio A. O produto de duas matrizes pode ser nulo sem que nenhuma delas seja nula. Então, se você ver uma operação de A vezes B dando a matriz nula, e aí eu ponho 0, mas lembre que esse 0 não é o número 0, é uma matriz repleta de zeros. Isso não necessariamente tem que o A tem que ser todo de 0 ou o B tem que ser todo de 0. Pode ser que nenhuma delas seja nula, mas na hora de multiplicar você acaba obtendo todos os elementos nulos na matriz resultante. E não vale a lei do cancelamento, como a gente está acostumado a fazer com os números, né? Você fazer o corte desse número de cada lado. Aqui, se você tem A vezes B igual a A vezes C, você ainda pode ter que a matriz A não seja nula e o B e o C ser diferente um do outro, mas mesmo assim essa multiplicação acaba resultando em matrizes iguais, certo? Então é isso, pessoal, e agora vocês já estão aptos a realizar os exercícios desse capítulo. Ressalto ainda que é muito importante você fazer a leitura do capítulo, eu acho que lá traz mais alguns exemplos legais para vocês entenderem melhor, mas vão fazer os exercícios, anotem suas dúvidas que possivelmente a gente faz mais uma live aí para frente para poder sanar essas dúvidas para vocês. No mais, um grande abraço, um beijo e até a próxima!